que a gente não se disperse, que Deus verdadeiramente fale e haja, que nós estejamos abertos, disponíveis para tudo aquilo que Deus quer realizar em nós nessa tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, o tema dessa formação de hoje é o mesmo tema do capítulo 7 da apostila 3. Estou vendo várias pessoas queridas aqui. Obrigado. Para não ter autoestima elevada. Só para recordar e deixar todo mundo a par, só para dizer cargo de consciência. Todo mundo deve estar situado que nós já há alguns meses estamos fazendo a apostila 3, né? Espero que todo mundo esteja vivendo. Caso você esteja atrasado, volte, não fique chorando leite derramado. Comece hoje ainda que vai dar certo. A apostila 3, qual é a proposta dela? Lá na apostila 1, a gente tem uma série de textos voltados àquilo que a gente considera o cerne do carisma, o mistério cristológico, a via privilegiada, os elementos essenciais do carisma e por aí vai. Só que nas partilhas com diversas pessoas, a gente percebia que muitas pessoas tinham dificuldade de ver como é que o carisma repercutia, se é que repercutia na cabeça da pessoa, por exemplo, na família, no ministério dela, na missão pessoal dela e por aí vai. Porque a pessoa ficava, às vezes, pensando assim: então, se a via privilegiada é essa, então o carisma é só isso. Aí a gente pensava: opa, a pessoa não entendeu. E aí, a grande inspiração da apostila 3 foi essa. Como é que a partir da experiência com o mistério cristológico, como é que aquilo gera frutos da minha vivência familiar? Como é que aquilo gera frutos no meu jeito de abraçar a missão, de viver a fraternidade, a humildade, a obediência, os relacionamentos e por aí vai. Porque nenhuma dessas áreas está alheia ou blindada à inspiração e ao reflexo do carisma. O carisma repercute para tudo isso. Então, no jeito como eu sou pai, no jeito como eu exerço a minha profissão, no jeito como eu sou marido, no jeito como eu rezo, no jeito como eu me relaciono com todos os meus familiares, no jeito como eu abraço a evangelização, em tudo isso, aquela experiência do mistério cristológico precisa estar presente, fecundando, iluminando, alimentando, impulsionando ainda mais. Isso tudo, a experiência com o mistério cristológico, então, longe de ser uma ameaça, por exemplo, a vivência da minha missão pessoal, ela potencializa de forma extraordinária a missão pessoal que Deus me deu. Então, por exemplo, se eu tenho como missão pessoal as artes, viver as artes no carisma, potencializa muito. Se eu tenho como missão pessoal, o pastoreio, viver o pastoreio, à luz do carisma, mergulhado pelo carisma, inflamado pela experiência atualizada com o mistério cristológico, potencializa o meu ser pastor. E por aí vai, todas as áreas. Certo? Então, desde o início da apostila 3, é basicamente isso que a gente está fazendo. Teve o capítulo 1, que foi sobre a história de salvação pessoal e o carisma. Foi uma espécie de introdução da apostila 3. E a partir do capítulo 2, sempre é um tema relacionado a uma área da vida que é influenciada e tocada pelo carisma. Então nós já vimos, por exemplo, já vivenciamos, por exemplo, o tema da família, que foi o capítulo 2, já vivenciamos o tema da oração pessoal, o tema da obediência e da humildade, uma série de temas. Até que a gente chega no capítulo 7 agora, que vocês vão começar a fazer. Eles vão receber hoje, já receberam?
vão receber no final ela impressa já. É interessante, talvez no grupo do WhatsApp do Vocari, colocar o arquivo para quem não está aqui. Já foi? Então pronto, já poderia começar também sem dificuldade. Oi. Eu parei sem entender, porque o nosso último grupo foi o capítulo 5, certo? Aí você vai ficar, como assim? Não está no 7 e aí eu estou dizendo. Porque a gente ia ver vocês agora, só que você todo dia com a gente, como os outros grupos vocacionais também estavam começando no 7, faria mais sentido a gente acompanhar eles no 7, entendeu? Mas vocês, enfim, está lá disponível para deve ter 2 anos. 2 anos. Mas depois vai ter alguma formação também sobre o 6, né? Vamos ver. O 7, então, vocês são convidados a começar hoje, no máximo amanhã. Aliás, amanhã é melhor porque aí a gente começa todo mundo junto. Filhos da Luz, discipulado vocacional e consulantário. Porque essa formação, o pessoal do consulantário e do DV vai ter amanhã. E os Filhos da Luz foram direcionados a começar exatamente amanhã, para começar todo mundo junto. Então, todo mundo se organizar para isso. Essa formação agora, então, sobre a evangelização no carisma, ela vai ser muito facilitada para mim, porque todos vocês estão aí, muito fresco na cabeça de vocês, o assunto da experiência fundante, não é? A gente teve recentemente um fórum, a gente teve um momento longo de oração sobre isso, depois a Eni complementou. Então, está claro, eu acho que para todo mundo. Vou só lembrar aqui bem resumidamente os pontos essenciais da história. Por quê? Eu acredito que a forma mais didática da gente conseguir realmente visualizar uma evangelização à luz do carisma é a gente não ficar sendo muito teórico, mas a gente olhar para a realidade e ver como é que a partir daquela experiência fundante surgiu um jeito próprio de evangelizar. Beleza? Vamos lá, lembrar os pontos essenciais da experiência fundante. O que aconteceu? Qual era o dia? Era um domingo. O que estava acontecendo? As pessoas estavam indo para a missa. E o que aconteceu de diferente naquele dia, na hora que o pessoal estava indo para a missa? Tinha o Emanuel que estava lá jogado no chão, na calçada. Todo mundo que estava lá se preparando para ir para a missa e indo para a missa já, eles acharam massa que o Emanuel estava ali, ou acolheram, ou foram sensíveis à dor do Emanuel? Não. Qual era a reação da maioria das pessoas? Indiferença, desprezo em relação ao Emanuel. Quem foram as pessoas que olharam o Emanuel, sentiram compaixão dele, se sensibilizaram e não só se sensibilizaram, mas foram ao encontro dele com obras concretas de misericórdia? Foram idosos, crianças, foram quem? Jovens, eles viram o Emanuel ali e se sensibilizaram e foram ao encontro dele. Na hora que eles foram ao encontro do Emanuel, a galera que estava indo para a missa achou massa, achou bonito, aplaudiu. Botar nas redes sociais não botaria porque naquela época não tinha, né? O pessoal se emocionou com aquilo? Não. O pessoal tentou fazer com que aqueles jovens percebessem que não adiantava fazer aquilo. E os jovens mesmo assim fizeram. E qual era o centro que motivava aquela decisão daqueles jovens de irem ao encontro do Emanuel e não levar tanto em consideração aquilo que essas outras pessoas falavam? É porque eles sabiam que o Emanuel era o Cristo. O Cristo estava nele, a carne sofredora do Cristo. Tanto que, quando perguntaram para o irmão qual era o nome dele, o nome dele já era muito significativo. É Deus conosco. Ele está aqui. A sensibilização foi só no nível dos sentimentos? Não, foi para o nível da prática. Acolheram o irmão, levaram para a casa do lumen, deram de comer ao irmão, cuidaram dele. Quando ele já estava um pouquinho melhor, fizeram uma oração. Houve uma experiência muito forte de efusão, de batismo no Espírito Santo, com os dons. Depois, aquele irmão não foi colocado de novo na rua. Através de uma experiência
de contato e de evangelização com uma família, através da mãe de um dos jovens que estavam ali, e através de uma experiência de comunhão de carismas, no caso aí com a toca de Assis, Jesus abandonado, encarnado naquele irmão, não foi abandonado de volta na rua. Ele foi amado, acolhido e levado lá para a casa da toca de Assis, que depois levaram ele para o hospital e tudo aquilo que vocês sabem. Ele se recuperou, os médicos disseram que a situação dele era muito crítica, mas graças a Deus ele havia sido acolhido e tudo mais. Essa daí é a experiência originária. Agora, que tipo de evangelização surgiu daí? Porque eu acho que todo mundo já tem a clareza de que nessa experiência originária há uma experiência muito concreta com o mistério cristológico. Beleza? Tá claro isso aí? Tá, né? Beleza. Então, é pela experiência com o mistério cristológico que nasce, entre outras coisas, um jeito próprio de evangelizar. É aquilo que a Eni falou na formação dela lá no fórum. Cada instituto, ou comunidade, ou movimento tem uma índole, ou seja, tem uma identidade. Então, dois institutos diferentes podem evangelizar a mesma pessoa com o mesmo objetivo de levar aquela pessoa à salvação, porém o jeito de fazer é bem diferente. O jeito como nós evangelizamos é igual ao da Message? Não, não é. Isso é certo ou errado? Tem um melhor do que o outro? Não, simplesmente são índoles diferentes, são identidades diferentes. Nós evangelizamos fazendo montinho, alegres, é aquilo que você sabe. É o nosso jeito, é um jeito, de certo modo, um pouco exótico. Né? Mas, enfim, é a nossa índole. Que tipo de evangelização surgiu a partir daquela experiência fundante? A gente viu, entre outras coisas, na formação da Eni, que um dos frutos mais importantes da experiência fundante é que ela acende assim uma bomba dentro ali daquele pessoal. E a partir daquela experiência tudo muda. Tudo muda. Inclusive mudou o jeito de evangelizar. Aquele pessoal que estava ali, depois daquela experiência, parece que Deus fez o seguinte. Parece que Deus fez uma cirurgia, abriu o cérebro dessa galera, tirou tudo que tinha e botou uma palavra: evangelizar. Fechou. E aí, o que acontecia? Havia um desejo de sempre atualizar aquela experiência. Nós tocamos verdadeiramente o Cristo nessa experiência. Nós precisamos viver isso de novo. E mais ainda, essa alegria é tão grande que ela não cabe em nós. Nós precisamos chamar outros a terem a mesma experiência. Então, beleza, vamos viver isso aqui de novo. Vamos agora viver isso aqui lá na Praça do Ferreira. Vamos agora viver isso aqui lá no Latão de Melo. Vamos agora viver isso aqui lá naquela favela. Só que à medida em que, isso aqui é fundamental já para o tema de hoje, à medida em que essa experiência é verdadeira com o mistério cristológico, surge, vai crescendo no coração, o coração vai dilatando, para que você se torne muito mais sensível às dores do outro. E às dores do outro que precisa ser evangelizado. Na hora em que eu tenho aquela experiência com Jesus abandonado, através daquele irmão mais esquecido, mais abandonado, mais sofrido, o meu coração vai se dilatando. É uma experiência de encontro com o abandonado, ao mesmo tempo que é uma experiência de profunda cura e libertação. Porque o meu coração vai dilatando para amar mais. Então eu não consigo mais ser tão diferente aos outros como eu era antes. Isso gera necessariamente um coração com mais parecia para evangelizar. Porque isso é fruto de um coração que agora é menos indiferente, é mais sensível, tem mais compaixão. Então, como Deus me deu a graça de estar ali naquele meio, graças a Deus, eu posso dizer para vocês como alguém que viu os frutos daquela experiência.
que acontecia? A gente ia lá para a favela, ou para o apoio de mel, seja onde fosse. Só que tinha um negócio que era assim: cara, nós não podemos perder tempo, nós precisamos levar as pessoas a conhecer Deus. Isso era fruto daquela experiência. Então o que é que a gente fazia? Na época ninguém dirigia, até porque era menor de idade, andava de ônibus. Aí o Hélio tinha na época um violão preto. E aí ele de todo canto, tinha duas coisas que o Hélio sempre levava: o violão preto e uma pastinha cheia de folheto da ação social. Hoje em dia não tem o cadastro do Ser Feliz, é como se fosse o precursor do cadastro do Ser Feliz. Tinha lá, quando era perto do Natal Branco, tinha os panfletos do Natal Branco. Quando tinha o Cristo Vive, eram os panfletos do Cristo Vive. Enfim, sempre, todo lugar ele levava a pastinha. Então, se ele, eu vou sair no sábado à noite com a Raquel, ele leva a pastinha. Tem o aniversário de alguém da família, está lá o Hélio com a pastinha. Todo lugar, vamos para o cinema, vamos, está lá o Hélio com a pastinha. Era assim. E levava o violão preto e a gente já entrava no ônibus. Quem é que Deus quer que a gente evangelize? Eusênia era mais dramática, né? Bom, aí a pessoa estava lá, sentava atrás da pessoa, aí o Hélio tirava o violão da capa, o violão preto. Até hoje ele dedica do mesmo jeito. E tem 99% de chance de a música ser com sol menor, dó e ré. Geralmente era assim. E hoje não, hoje já está mais variado, mas na época era muito ninguém te ama como eu. Inclusive, essa informação vai voltar daqui a pouco, por um outro motivo. Então, chegava lá, sentava atrás da pessoa, o Hélio começava a dedilhar. E a pessoa estava lá, na tela. E aí, eu fico me colocando no lugar da pessoa. A pessoa estava aqui, aí eu ouvia um violão. Aí daqui a pouco a pessoa escuta uma voz bem aqui, dizendo assim: ei, você mesmo. Deus ama você. Aí começava a tocar Ninguém Te Ama Como Eu. Aí, dependendo da ocasião, a oração fluía mais. Se não, tocava só a música mesmo, assim. Isso é dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Dentro do ônibus, sem perder tempo. Chegava lá, aí tinha um momento com os irmãos, aí fazia louvor com os irmãos na Praça Ferreira, ou no Lá Torres de Melo ia visitando irmão por irmão lá, idoso por idoso. E voltava, e cada vez que a experiência com o Ministério Cristológico era atualizado, mais vinha o desejo de evangelizar e de fazer com que outras pessoas tivessem a mesma experiência. Então, muitas vezes isso aconteceu. A gente chegava para alguém e falava: vamos. Às vezes a pessoa se assustava um pouco, porque o Deus ele às vezes chamava de um jeito bem esquisito. Aí, e isso é outro ponto fundamental para a evangelização. À medida em que essas pessoas que querem evangelizar vão evangelizando e levando outras a ter a mesma experiência com o Ministério Cristológico, vai se construindo entre essas pessoas uma fraternidade muito verdadeira e muito profunda. Partilha, o pessoal começa a abrir mais o coração. Por quê? Porque, cara, é o seguinte, é mais ou menos assim. É meio difícil eu não criar uma intimidade com um cara que está do meu lado, tentando conversar com um irmão que está bêbado, e que às vezes o irmão está seminu, como a gente já passou por uma experiência assim. E a gente está tentando fazer com que o cara tenha uma experiência de Deus e realmente seja evangelizado. É impossível que entre mim e essa pessoa que está do meu lado não se desenvolva uma fraternidade muito grande. Cara, você
perde a vergonha, porque essa pessoa é para o que der e vier junto com você. Você está na situação, às vezes, mais deprimente para evangelizar um irmão, para ser presença de Deus para ele, junto com essa outra pessoa, que é quase impossível não ir crescendo um laço espiritual e de amizade muito profundo com essa pessoa. Então essa experiência de evangelização, ela também vai solidificando uma evangelização, uma fraternidade maior. Só que, aí vem um terceiro ponto, essa fraternidade, ela não é simplesmente uma empatia humana, uma afinidade humana, é mais profundo, porque à medida em que essa evangelização ela vai acontecendo, fruto do mistério cristológico, vai se consolidando uma fraternidade, essa evangelização, à medida que esses jovens vão se consumindo, vai crescendo neles o desejo de ser mais íntimos de Deus. E aí eles começam não só a partilhar mais, a abrir mais um coração um para o outro, como eles vão passando a se encontrar mais para rezar. Tinha muita experiência profunda de oração. Eu lembro, muitas vezes, a gente passava um dia, sei lá, nosso dia era assim, ia lá para o centro para se encontrar com os irmãos. Eu pegava um ônibus, aí tocava violão, eu já dava alguém lá, aí ia para o Torre de Melo, passava um dia fazendo isso. Chegava de noite, vamos rezar. E passava 2 horas, 3 horas rezando, e uma oração muito profunda. E outra coisa, muitas vezes, quando a gente ia rezar, a gente lembrava de alguém que a gente sabia que por alguma razão não estava bem. Nunca mais aquela pessoa participou de um momento como esse, ou a gente sabia que a pessoa estava com alguma dificuldade pessoal. Então, podia acontecer 2 coisas. Ou a gente chamava a pessoa para participar daquele momento de oração, que tinha oração de cura e uma série de coisas, ou quando muitas vezes a pessoa não podia estar lá, isso também é ser de evangelizar, o que é que muitas vezes a gente fazia na época? Ligava para a pessoa, aí não falava nada, botava uma música. A pessoa... Às vezes, quando tinha alguma ousadia maior, aí tinha uma música e a gente ministrava a oração por telefone. Isso acontecia, né? A gente tinha só que ficar atento, porque assim, como era na época não tinha Spotify, MP3, nem pendrive tinha. Então, era fita. E aí a gente tinha só que ficar atento, porque como é que as músicas foram parar na fita? O Éder ligava para a Rádio Dom Bosco. Aí ele pedia uma música. E aí tocava a música. Só que o que acontece quando a música toca na rádio? Tem uma introdução. Então era assim, ele estava rezando, lá botava a fita. Aí estava rezando, aí terminava a música e ia começar Ninguém Te Ama Como Eu. Começava a introdução, instrumental, Ninguém Te Ama Como Eu. Aí aparecia uma voz que dizia assim: e agora, a música pedida por Edwin do Meirelles. Ninguém te ama como eu. Aí pensava, eu esperava. Então você tinha que abstrair, entendeu? Esse começo aí. Né? A gente era meio treinado para abstrair. E a gente tinha que ter cuidado, porque quando fosse ligar para uma pessoa, beleza, a gente, entre nós, a gente abstrai, mas a pessoa lá, né? A pessoa não vai entender nada. Então, mas por que se fazia isso? Porque a experiência com o mistério cristológico gerava uma paresia para evangelizar. Cara, eu não posso ser indiferente diante daquela pessoa que precisa ser amada e evangelizada. Então, se utiliza de todos os meios que você tem à disposição. Eu tenho certeza que se fosse hoje em dia, seria utilizado o Facebook, seria utilizado o Instagram, seria utilizado o YouTube, mas na época não tinha. Então era pelo telefone. E ia assim mesmo. Na época já tinha as artes, só não tinha artistas.
Então, a gente se virava com o que tinha, que era o que? A gente mesmo. Então, fazia evangelização também através das artes. Fazia uma peça de teatro lá no meio da praia. Às vezes fazia. Tinha às vezes a Juliana Freire, que se vestia de Nossa Senhora. Aí eu lá fazia a peça dos irmãos. Mas usar todos os meios possíveis para evangelizar. E mais ainda, entender a evangelização como mais uma ferramenta para exercitar o sair de mim, o sair da minha indiferença para ser de Deus e para ser resposta. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, teve uma vez, estava perto do Natal Branco, aí a gente estava de férias já. E aí a gente estava nas férias à noite. Na época era muito comum, era moda, ter pizzarias com show de humor. Isso era muito comum, muito comum. E aí a gente foi para uma pizzaria com um show de humor. Lá na pizzaria com show de humor, o Hélio estava com o quê? O violão preto não estava, mas estava com a pastinha. Mas eu não sei, pode ser até que né? Eu lembro que ele estava com a pastinha. Por que eu lembro que ele estava com a pastinha? Porque teve uma hora que no meio do show de humor, que o humorista disse assim, ó, tem alguém que está fazendo aniversário? Não, você está fazendo aniversário? Um show de humor. Pesado, aqueles artistas daqui, locais. Pesado. Aí o Ed olhou para o Deusinho olhou para o Ed e os dois apontaram para mim. Aí, vamos pensar dele. Ué. Toda hora, cara. Já tinha passado um dia, Platão de Melo, já foi para 31 de março, já foi para as Ferreira. Pronto, de noite. Agora só curtir. Aí, beleza. Só que assim, hoje em dia tem milhares de pregações na minha vida. Naquela época bem todo errado, subir lá em cima do palco, aí cantaram os parabéns pra mim. Você imagina, a gente não fica meio assim, cantar os parabéns pra ele na missa. Você imagina cantar os seus parabéns no show de humor? Tipo assim, eu não lembro quem era humorista, mas digamos que estão cantando os parabéns pra você no meio do show do Sérgio Malandro, uma coisa dessa. É tipo isso. E aí, terminou, e aí eu olhei assim pra plateia, e o Ed, o mesmo olhar que ele tem hoje. E o Deusinho também, o mesmo olhar que ele tem hoje. Cara, eu vou falar. Aí eu virei pro humorista, eu posso dar uma palavra. Pessoal, ele quer falar, ele quer fazer um discurso. Só daquela coisa. Aí eu sou de uma comunidade. E a gente organiza todo ano um evento chamado Natal Branco, aí falei dos panfletos. Cara, era esse o fruto que acontecia a partir da experiência com o Ministério Cristológico. O profundo desejo de evangelizar e não perder tempo. Numa dessas vezes que eu não lembro realmente qual era o evento que foi, mas era alguma coisa de evangelização, que a gente estava esperando o ônibus, já de noite, tarde, numa rua assim meio deserta. Ali, eu acho que pelaquela região da Vajota, por ali. E na rua que a gente estava lá esperando o ônibus, tinha umas mulheres que eram garotas de programa. Então elas ficavam na calçada. De vez em quando passava um carro, parava, uma delas entrava e o carro saía. Só que toda hora é hora para evangelizar. Eu já tinha passado pelo negócio da pizzaria. Vou falar com ela. Aí o Hélio deu assim, eu pensei que ele dizia você, né? Vamos lá, cara. Aí nesse momento, eu acho que acontecia a fundação de intercessores de Maria. Porque eles disseram, a gente vai ficar intercedendo aqui. Aí
pegou e disse assim, ei, vou levar os panfletos. Aí, beleza. Aí eu tava indo. Quando eu tava indo, aí veio um carro e parou na frente da moça lá que eu tava indo pra ela. Aí o carro parou e ela entrou. Aí eu parei no meio do caminho. Eu vou olhei pra trás. Eu vou. Porque o carro ficou parado. Aí eu só fui rezando assim, cara, que eu não vejo nada demais, mas eu vou evangelizar. Aí fui, graças a Deus, eu não vi nada demais, até porque é como escolher. Aí eu parei do lado do carro e bati no vidro. Na hora que eu bati no vidro, o carro saiu cantando pneu. Aí voltei, né? Cara, isso aqui, cara. Pouco tempo depois, o carro volta. Eu acho que ele só deu a volta no quarteirão e deixou a mulher de novo. Não sei o que o cara pensou, né? Ah, ela tá combinando assalto. Ah, não sei, pode ser. Eu não sei que o cara voltou e deixou ela. Quando ele deixou ela, aí eu vou de novo, não, de novo. Aí fui até ela. Aí ela perguntou assim, por que tu foi bater no vidro do carro? Aí eu disse, não, porque eu queria te pegar esse panfleto. Era de alguma coisa associada. Aí expliquei para ela, daqui a pouco veio o Hélio, o Deusei. Aí a gente começou a conversar com ela, evangelizar. Cara, a experiência com o mistério cristológico faz o coração da pessoa se curar para não ser indiferente. Por isso é que se tem um pensamento errado sobre o nosso carisma é só os pobres. Cara, a partir da experiência com Jesus abandonado no pobre, o meu coração se dilata para a humanidade inteira. Essa é a via. Não é uma via de restrição. Pelo contrário, quanto mais eu atualizo aquela experiência, mais eu sou indiferente a todo mundo. Aliás, mais eu sou menos indiferente a todo mundo. Mas eu sinto a dor do outro, seja quem for. Então aquela experiência, longe de restringir, ela dilata. Era esse o fruto. Quantas vezes, muitos de nós, a gente chamava o outro para ir também para o momento da família, para rezar, para fazer alguma coisa. Eram esses os pontos essenciais. E sempre levando as pessoas a ter aquela experiência atualizada. Sempre, isso aqui também é uma coisa fundamental. Já falei, mas vou agora aprofundar um pouco. Esse dar a vida, esse sair de si, esse evangelizar, essa paralisia que vai crescendo no coração, ela vai crescendo junto com o desejo por uma intimidade maior com Deus. Então, nessa mesma época, no mesmo movimento, crescia em muitos de nós, por exemplo, o desejo de ter uma vida sacramental mais intensa. Muitos de nós, pouco depois da experiência fundante, já queríamos ir para a missa muito mais vezes do que no domingo. Muitos já começaram a ir todo dia, ter mais oração pessoal, buscar mais a confissão, querer buscar mais a santidade, partilhar entre nós sobre as nossas lutas pela santidade em todas as áreas. Então tudo isso está embutido lá também. Vem esse desejo. E esse desejo era tão forte por uma espiritualidade profunda que esse movimento acabou trazendo assim para a comunidade um novo ardor também em relação à experiência mais profunda com o Espírito Santo, a infusão. Só que nessa época, dentro do Lume, a gente não conseguia ainda ter muito essa experiência. Essa experiência ela explodiu depois do primeiro retiro APA. Mas ainda não tinha acontecido o primeiro retiro APA. Então, a gente ficava, a gente precisa ter essa experiência. A gente sente que Deus quer que a gente tenha isso aqui também. Aí eu lembro, hoje não existe mais essa casa do Shalom, mas a gente foi, inclusive, para a casa do projeto de juventude do Shalom. Aí, porque a gente queria ter a experiência da infusão.
E a gente soube que ia ter o Acampus, na época já tinha. E no Acampus tinha efusão. Aí a gente foi, só que aí a gente chegou lá, era caro. Aí tinha um cartaz dizendo tudo que tinha no Acampus. Aí a gente foi negociando com carinho, né? Cara, e se tirar esse Banana Boat? E se tirar... Aí ele foi diminuindo, só que chegou no ponto que ele não conseguia mais diminuir, mas continuava muito caro pra gente. Aí a gente, cara, não dá. Quando é que a gente vai ter experiência de ter a infusão? Aí, uma vez um amigo nosso, que era do Rui, mas era também de outra comunidade, que é uma comunidade que não existe mais, sabia do nosso desejo e nos chamou para ir com ele. Não deu certo, já adianto, mas, por que eu estou dizendo isso? Só para vocês sentirem a sede que vinha. A gente marcou de se encontrar, nós três, eu, Ego e o Eusênio. Estava demorando para ver essa impressão. Para se encontrar os três, a gente marcou de se encontrar tipo 1 hora antes do cara aparecer. E ele ia pegar a gente na parada de ônibus que fica ao lado dos Correios ali da Barão dos Túneis. Então a gente estava lá, era um domingo de manhã, na parada de ônibus dos Correios da Barão dos Túneis. Aí, cara, a gente tem que chegar com o coração bem aberto para a infusão. A gente precisa. Se a gente tiver essa graça, a gente vai conseguir evangelizar mais ainda. Então, beleza. Aí o Edwin teve uma ideia. Cara, a gente tem aqui um livro sobre dom de línguas. Até então, ninguém nunca tinha orado em línguas. Então, cara, tem um livro aqui sobre o dom de línguas do padre Roberto de Grandes. E aqui tem uma oração para pedir o dom de línguas. Então, a ideia que veio? Então, foi o seguinte. Na calçada, né? Um se ajoelha, o outro impõe as mãos e o outro fica fazendo a oração em voz alta do livro. Aí o Ed ficou fazendo a oração em voz alta, o Deusen se ajoelhou e eu impus as mãos. Aí foi lá, beleza. Que era para cada um chegar lá com o coração aberto. Aí teve a segunda rodada. O Ed, não sei porque, continuou no livro. Aí eu me ajoelhei e o Deusen foi com as mãos. Aí ele estava lá, penetrado, muita parresia. Quantos anos, Fernando? Por volta de 15. Aí, lá, muita parresia, até que chegou numa hora em que eu lembro muito claramente esse pensamento. Cara, cadê a mão que estava na minha cabeça? Aí, cara, eu estava com o Deusinho, muita mão está sabendo. Cara, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, tinha um ônibus lotado assim na minha frente, com a galera com a cabeça pra fora da janela do ônibus, pra olhar, e eu lá ajoelhar, e eu era o Deusinho na cara, se escondendo assim de fora. Aí depois, mano, foi mal, eu tenho que avisar. Isso aí é pra vocês terem ideia um pouco da parresia que vinha. Porque era assim, cara, tu já pensou se a gente for rezar pelo irmão e através da gente, Deus falar para ele, a evangelização vai ser muito melhor. Então, pelo desejo de, digamos assim, ter mais ferramenta na hora de evangelizar, a gente queria ter uma experiência com a infusão. E, cara, foi duro, tá entendendo? A gente passou por tudo isso aí. E buscando e tal. Então, é uma evangelização muito impulsionada pela espiritualidade, vida sacramental, vida de oração, e que quanto mais evangeliza, mais leva para isso também, mais desejo de santidade. E mais uma outra coisa, a penúltima coisa. Quando a gente começou a fazer os retiros APA, a gente percebeu que havia no processo de evangelização uma presença mariana muito forte. Veio já no primeiro retiro APA a inspiração de fazer uma espécie de tenda de Maria. Então era tipo uma barraquinha que a gente fazia. O retiro APA nessa época era muito louco, outro dia eu vi.
Mas tinha lá a tendazinha, uma barraquinha, que aí ficava, muitas vezes era a Juliana Freitas, ela se vestia realmente de Nossa Senhora, a gente intercedia por ela antes, daquele momento e tal. E aí, ia entrando de poucas em poucas pessoas para um momento de intimidade com Maria. E a gente percebia que essa presença mariana, que hoje em dia a gente diria é a presença da Pietà, que ama, que acolhe e que traz a pessoa a um processo de cura muito profundo, isso já acontecia no primeiro retiro lá. Então, essa presença mariana, assim, muito forte na cura das pessoas. E uma cura que levava a ir ao encontro, não era uma cura intimista, me curei, agora estou de boa, beleza. Não, é uma cura que à medida que eu recebo, eu quero me dar, eu quero me consumir, eu quero ser Eucaristia, eu quero evangelizar também. Quantas vezes isso foi acontecendo? Eu lembro o Renan, logo depois de começar a participar desses momentos, a gente estava na casa do Éden, fez uma oração, aí depois a gente foi partilhar, o Éden disse assim: cara, o pessoal do Lume precisa vestir mais a camisa. Aí o Renan, que tinha entrado no Lume agora, ele pegou e disse assim: é mesmo, meu pai, esse negócio de só dar a camisa do despertar, para quem fez um retiro? Ou seja, era um cara que estava entrando no Lume agora, que já estava lá, partilhando para poder evangelizar também, se consumir também. Não era nunca somente um receber, era um receber para ser resposta. E quanto mais eu sou resposta, mais eu me alimento. Quanto mais eu me consumo, quanto mais eu saio de mim, mais cresce um desejo de santidade. Por isso que se alguém tiver algum entendimento assim, mas quem vive o carisma do Lume não busca muita assim, santidade, vida de oração. Cara, então porque essa pessoa não teve uma experiência concreta com o mistério cristológico, ou não teve uma experiência realmente clara. Porque a experiência, quando ela é verdadeira e autêntica, ela leva a pessoa a esse processo. Precisa levar. Não estou querendo dizer também, nem ser radical, de invalidar as experiências que uma pessoa teve. Para também ninguém ficar aqui numa postura de juiz, de julgamento, fulano de tal tem isso, né, porque a experiência dela com o carisma não foi bem feita. Que ninguém seja juiz do outro, mas que faça um exame de consciência consigo mesmo. Cara, a minha busca pela santidade, pela conversão, em todas as áreas da vida, pela minha vida de oração, vida sacramental, cara, está meio bagunçado. Então, em que eu preciso aprofundar mais a experiência do mistério cristológico para que essa parresia ela seja mais ardente dentro de mim? Faça isso como um exame de consciência para você mesmo. E não para ser juiz dos outros. Beleza? Porque se a gente for usar esse critério, não dá certo nem com a gente. Ou os outros não poderiam chegar para a gente dizer: se ele tivesse tido aquela experiência mesmo, ele já era o São Francisco de Assis. Cara, nem eu sou, nem você é. Ainda. Né? Então, não vamos apontar o dedo para o outro. Vamos usar isso aqui que eu estou dizendo para fazer um exame de consciência maduro você com você mesmo. E aí vem um último ponto que eu acredito que seja essencial para a gente mergulhar nesse tema da evangelização à luz do carisma e compreender bem. Para esse último ponto, a gente pode pegar como referência a passagem fundante. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Nós nunca podemos relativizar a força que as obras de misericórdia têm na nossa evangelização. E hoje nós estamos num momento, graças a Deus, da caminhada da comunidade, em que talvez isso nunca esteve tão claro. Por exemplo, se chega uma pessoa e diz assim: cara, se Deus existisse mesmo, ele seria mais sensível ao mal que existe no mundo. Uma pessoa dessa dificilmente diria isso, olhando, por exemplo, a vida, sei lá, da Livinha, da Carol, do Leandro. Você vai dizer o quê? Você olha para cada casa de acolhida, para cada centro social,
Aquela obra de misericórdia, ela aponta para Deus. Não é simplesmente um oba-oba. Não são palavras ao vento. Não é um sentimentalismo. São obras concretas de acolhida. É tipo aquele negócio, ó. Vejam quantos irmãos que estavam na rua e agora estão fazendo um despertar. Daqui a pouco nós vamos poder dizer, com a graça de Deus, esse irmão, uns anos atrás, estava na rua e agora ele é consagrado. Ou agora ele é do conselho. Ou agora ele é missionário. Ele já tem vários. Né? Depois eu nem esperar. Cara, isso é obra concreta de misericórdia. Isso leva realmente a sociedade à cultura do encontro, como diz o Papa Francisco, ao ser feliz fazendo o outro feliz. Por exemplo, olha aqui que maravilha. Isso aqui é como ler e interpretar um carisma. Lá na experiência fundante, quem eram as pessoas que eram diferentes a Emmanuel? As pessoas que estavam indo para a missa. Quem são as pessoas que hoje são evangelizadas pelo ser feliz, na sua maioria? As pessoas que foram para a missa. Elas são evangelizadas a partir de obras concretas de misericórdia. E à medida em que a pessoa faz aquela experiência, ela experimenta em si a cura do fechamento em si mesmo, a cura da indiferença, do egoísmo. Ela vai entrando na cultura do encontro, a experiência de ser feliz fazendo o outro feliz, a partir de obras concretas de misericórdia. O poder evangelizador de obras concretas de misericórdia é inestimável. Quando você olha as casas de acolhida, e mais ainda, quando você olha um Ivandro, quando você olha um dos irmãos, você vai dizer o quê? É a ação de Deus muito clara. É aquele negócio de Santo Antônio: cessem as palavras e falem as obras. É uma evangelização que não é blá blá blá, entendeu? É tipo assim, ó, você não acredita? Não, pois olha aqui. Toca, vê, escuta. Por isso, é uma evangelização que tem no seu cerne, o ser. Porque essa é a grande obra que nós podemos aspirar. Não é simplesmente um fazer coisas, mas eu me configurar ao ressuscitado. Dá uma alegria no coração. Quando vocês forem para as casas, partilhem com os irmãos, gastem tempo com eles. Não vão só para fazer coisas, vão para se encarnar na vida deles. E vocês, com uma certa frequência, vão escutar os irmãos dizendo o seguinte: eu estava lá na Cal, na Praça do Ferreira, em tal lugar, e quando aquela pessoa do Lumen veio para mim, eu não sei explicar, mas eu vi Deus nela. Já escutaram isso? Quem já conversou com os irmãos certamente já escutou. É aquilo que a gente chama da experiência do encontro do ressuscitado com o abandonado. É a experiência do ser, do revelar. Essa é a grande obra. É o Cristo ressuscitado que está formado em mim. Eu me configurei a Ele. O mundo olha e diz: é o Cristo. É aquela velha história de São Francisco, nosso baluarte. Chamou lá o irmãozinho novo para ir evangelizar com ele. E o irmão, todo empolgado, foi pensando que passagens bíblicas ele ia citar na pregação, quais eram as palavras que ele ia utilizar. E passou um dia com São Francisco andando por Assis, conversando com a dona Joana, com o seu Oswaldo, visitando o seu Francisco, que estava doente dentro de casa. E passaram um dia fazendo isso, convivendo com as pessoas. Voltaram de noite para o convento, lá na Posse Umbro, e o irmãozinho bem novinho disse: irmão Francisco, o senhor não me chamou para evangelizar, para dar pregação? São Francisco disse: é isso que nós fizemos. Nós passamos o dia inteiro convivendo com as pessoas, elas olhavam para nós e diziam: ali vai o Cristo entre nós. É por isso que as pessoas diziam de Francisco: chegou um ponto que não se sabe mais se é Cristo ou se é Francisco. Conviver com ele nos dá a plena sensação de é como se nós estivéssemos convivendo com o próprio Cristo, aqui vivo e ressuscitado entre nós.
é a grande obra de evangelização. O Cristo ressuscitado, completamente presente em mim. Diante da humanidade, o meu olhar é o olhar do ressuscitado. Os meus gestos são do ressuscitado. As minhas palavras são as palavras do ressuscitado para ela. A minha vida é resposta para o mundo. É tão mais resposta para o mundo, quanto mais configurado ao ressuscitado eu for, mais eu sou resposta. O meu coração diante da humanidade é o mesmo coração eucarístico do Cristo. Na hora em que acontecer isso com um de nós, plenamente, aí a gente vai poder dizer, está aqui o carisma vivido em toda a sua plenitude. Esse irmão ou essa irmã se configurou plenamente ao ressuscitado, que tem um coração profundamente eucarístico e apaixonado, desejoso por ir ao encontro do abandonado. É o ressuscitado entre nós, querendo ir ao abandonado toda hora, sem perder tempo. Esse ressuscitado, ele precisa entrar nos ônibus com o desejo de não perder tempo para evangelizar. Esse ressuscitado, ele precisa continuar lá na Praça do Ferreira. Ele precisa continuar ligando para as pessoas e dizendo, olha, nós estamos aqui, você não está sofrendo sozinho. Esse ressuscitado precisa continuar a estar lá no show de humor, levando as pessoas para a cultura do encontro. Esse ressuscitado precisa pegar o violão, e mesmo que ele toque mal, ele precisa levar as pessoas para Deus através daquilo, para ser feliz, fazer o outro feliz. Esse ressuscitado precisa ser o ator ou a atriz que vai ser Nossa Senhora, ou que vai ser o irmão, ou que vai ser o Cristo, mas que através daquela peça, através daquela missão pessoal, vai levar as pessoas a essa mesma experiência com o mistério cristológico, que é uma experiência profundamente curativa, que dilata o coração para que as pessoas sejam pobres, livres e felizes. Dentro dessa evangelização, todas as missões pessoais têm espaço. Todas elas. Essa missão, um dia foi vivida ligando para as pessoas. Olha, pode ser vivida no YouTube. Pode ser vivida no Instagram. Um dia, ela foi vivida, tantas vezes foi vivida, com pessoas que tocavam mal, mas também pode ser vivida com pessoas que tocam bem. Graças a Deus já é vivida assim. Já foi vivida tantas vezes com pessoas que atuam mal, quanto mais com pessoas que atuam bem. Todas as missões pessoais têm espaço dentro desse modo de evangelizar. Todas. Que Deus nos dê a graça da conversão da nossa mentalidade, caso algum de nós ainda não tenha percebido isso. Sua missão pessoal pode ser o pastoreio. Tem espaço nesse jeito de evangelizar. Sua missão pessoal pode ser a formação, a pregação. Tem espaço para isso dentro desse modo de evangelizar. Assim como tem para as artes, assim como tem para as redes sociais, assim como tem para tudo que você possa imaginar. Para a intercessão. Existem vários modos. E graças a Deus, Deus nos fez diferentes. Porque esse carisma, ele precisa chegar de modos diferentes. Sem perder a essência. Sem ter o seu cerne relativizado. Exatamente para chegar ao maior número de pessoas possíveis, e pessoas que precisam ter essa mesma experiência como uma experiência salvífica, para que um dia elas cheguem diante do Cristo e escutem dele: foi a mim que me destes de comer, foi a mim que me destes de beber, eu estava preso e você foi me visitar, eu era estrangeiro e você me acolheu. Essa experiência salvífica, quando ela promove esse encontro. Para terminar, aquilo que vocês vão ler, rezar e viver no capítulo 7 da apostila, não é nada disso que eu falei aqui. Exatamente, de propósito, são duas coisas complementares. Ou seja, essa formação, ela está longe de esgotar todos os pontos que são abordados no capítulo 7. Ela é uma introdução e uma motivação para o que está lá. Na hora que vocês começarem a rezar e vivenciar todos os dias o que está lá no capítulo 7, vocês vão ver que lá tem vários pontos que eu não falei aqui.
E isso é de propósito. Exatamente porque não é para repetir. É para aproveitar bem o tempo. Hoje é o dia de escutar essas coisas, maturar essas coisas e procurar dar frutos a partir disso. Mas cada dia do capítulo 7 vai ter um elemento novo dentro desse mesmo tema que é a evangelização no carisma. Beleza? Yes or no? Muito bom. Acabou de ódio das pessoas. Pessoal, eu só agradecer pela vida do Fernando, de todos os perguntados, tá certo? Para a gente rezar. Agradecer pela disponibilidade dele, por ele vir aqui falar com nós, entregando toda a vida dele e rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu queria pedir quem estivesse aí na ponta apagar essa luz. Obrigado, Fernando. E que agora a gente fosse se colocando em clima de oração.